Criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel ocorreu formalmente em 1948, mas seu processo remota ao século XIX. Atualmente, o Estado de Israel é um dos mais poderosos, econômicos e militarmente do mundo. É também um dos estados que possui uma das mais eficientes e temidas polícias secretas de todo o globo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Mossad. A desrespeito de sua curta existência enquanto Estado, Israel só foi oficializado e reconhecido como país em 1948. Foi protagonista de intensos episódios conflituosos ocorridos na região do Oriente Médio, na segunda metade do século XX. Sobretudo em virtude dos conflitos históricos com os países muçulmanos que circulam em seu território. Mas para compreendermos minimamente a razão desses conflitos e as peculiares características de curta história do Estado de Israel, é necessário que saibamos como ocorreu sua origem. A criação do Estado de Israel, como dito, ocorreu em 1948. Mas o processo de formação das comunidades judaicas na região da Palestina remota às últimas décadas do século XIX, quando foi criado o movimento sionista. O sionismo, ou movimento sionista, foi criado por intelectuais judeus no início da década de 1890 e tinha por objetivos principais combater o antissemitismo, aversão ao povo judeu que se espalhou pelo mundo após a dissolução dos antigos reinos judeus na Idade Antiga, que subsistia na Europa desde a Idade Média e que havia sido intensificado no século XIX. Sionistas como Theodor Herzl pregavam o retorno dos judeus para sua região de origem, a Palestina, ou a chamada Terra Prometida, além de formarem lá um Estado moderno aos moldes das nações ocidentais como forma de autodeterminação do povo judeu. Um Estado constituído lhes traria, além de legitimidade política, meios próprios para o exercício básico de soberania e cidadania, como defesa militar e garantia dos direitos fundamentais. Um fato que contribuiu para estimular a ideia da formação de Estado judaico na Palestina foi o chamado Caso Dreyfus, uma conspiração de oficiais do exército francês contra Alfred Dreyfus, que também era oficial dessa mesma instituição. Dreyfus foi injustamente acusado por seus colegas de fornecer informações da inteligência francesa para as autoridades do exército alemão, arquirrival da França na época. O estímulo à causa sionista dado pelo caso Dreyfus incitou as várias comunidades de judeus que estavam espalhadas pelo mundo a se reunirem em torno de um fundo financeiro para custear uma compra de terras na região palestina, então pertencente ao Império Otomano. Aos poucos, na virada do século XIX para o século XX, os terrenos situados entre colinas de Golã, Península do Sinai e o Rio Jordão foram sendo arrendados pelos judeus, que começaram também a migrar para a região nesse mesmo período. Judeus versus muçulmanos. Em 1920, os britânicos criaram o chamado Mandato Britânico da Palestina, uma comissão de administração de todo o território palestino, dos lados do Rio Jordão, por assim dizer. Esse mandato atravessou o período entre guerras, a Segunda Guerra Mundial, e só teve fim em 1948. Durante o período do mandato britânico, houve um renascimento alarmante do nacionalismo e do revanchismo político em várias partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente Médio. Foi nessa época que houve a ascensão do nazifascismo e a intensificação do antissetismo europeu. Obviamente, uma das repercussões disso foi o aumento da migração em massa de judeus para o território da Palestina. Todavia, ao mesmo tempo, começava um duplo fenômeno na região do Oriente Médio: a radicalização de uma parte do movimento sionista e também a radicalização da ideologia nacionalista muçulmana, que absorveu muitos pressupostos do antissidentalismo da Irmandade Muçulmana, criada em 1928, e do antissemitismo narcisista. Inclusive, alguns líderes nacionalistas árabes tiveram contato direto com o nazismo nessa época. Os palestinos, inflamados pelo parlasianismo e o antissemitismo, passaram a contestar a presença dos judeus naquele território e começaram a promover ataques às instalações judaicas na Palestina. Os judeus, de sua parte, responderam com a formação de uma força paramilitar chamada Haganah, que logo se tornou a base
para um proto-estado judaico, a partir do Ishuvu, do assentamento que já havia, arquitetado pelo sionista Davi Ben-Gurion. Entretanto, procurava orientar-se pelas diretrizes do mandato britânico, e mesmo mediante os conflitos armados com os muçulmanos, partilhava da ideia da divisão da religião entre palestinos e judeus. Todavia, o sionismo de Gurion não era o único. Houve a ala radical estabelecida por Zev e depois por Nossa Deus. Diante do agravamento dos fatos, os ingleses repassaram o problema para a recém-criada Organização das Nações Unidas, que criou o Comitê Especial para a Palestina, a fim de tratar da decisão pela partilha territorial. O eleito para a Assembleia Geral em 1948, que ficou encarregado de gerir essa questão, foi um brasileiro que havia sido ministrado de Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha. Aranha advogou em favor da criação do Estado judaico e conclamou uma votação de delegados das nações estão constituídas. Todos os países árabes votaram contra a criação de Israel e a divisão do território. Alguns países ocidentais, como a Inglaterra, não votaram, mas a maioria votou a favor. O Estado de Israel foi então declarado oficialmente existente. O líder judeu que encabeçou todo o processo, contornando a ala radical, era ainda Ben-Gurion. Foi ele que, inclusive, assinou a Declaração de Independência de Israel no Museu Nacional e depois foi eleito o primeiro-ministro da República Parlamentarista de Israel, no mesmo ano em que foi reconhecido como Estado oficialmente existente. Israel já teve de lidar com a primeira de muitas guerras que viriam a enfrentar os Estados Árabes, que, diga-se de passagem, por muito tempo não reconheceram o direito de Israel de existir. Primeira Guerra Mundial e fim do Império Otomano. Na década de 1910, sobreveio a Primeira Guerra Mundial, que pôs em xeque toda a geopolítica mundial, inclusive a da região do Oriente Médio. O Império Otomano, que antes garantia a unidade das nações muçulmanas, fragilizou-se durante a guerra e fragmentou-se o seu término, sendo extinto em 1924. Muitas das nações